Essas são as imagens em que um garoto é visto andando pelos corredores da escola de Valdosta, Estados Unidos. A câmera o flagrou entrando em um ginásio de esporte da escola e esta foi a última vez que o garoto foi visto com vida. O mistério dessa história e a própria investigação do caso acabou levantando mais perguntas do que respostas, e a principal pergunta que é feita até hoje é: esse caso foi um acidente ou um homicídio encoberto? Nós estamos falando do caso Kendrick Johnson e você acha que tem estômago para ele? Mas eu aposto que não. Olá, Intercases, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Emily Nascimento e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de casos criminais, reais e sobrenaturais para te arrepiar, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então vamos começar a falar sobre o caso e, gente, eu prometi pra mim mesma que eu não vou dar minha opinião pessoal sobre esse caso, porque ele é bem complicado, envolve muita coisa, tem muitas teorias, mas eu vou contar só os fatos pra vocês aqui, e aí vocês tomem a conclusão de vocês, e no final de tudo, com certeza vocês vão entender o porquê dessa minha reação. E vamos começar falando sobre o Kendrick, que é o principal dessa história. O Kendrick Johnson nasceu no dia 10 de outubro de 1995, na cidade de Valdosta, que fica na Geórgia, Estados Unidos. Os pais Kenneth e Jack Johnson o descreveram como um garoto doce, brincalhão e muito amado pelos seus amigos. O Kendrick era apaixonado por esportes e desde a sua infância ele jogava futebol e basquete, e o sonho dele era se tornar um jogador profissional e ele só falava disso. Então, aos 17 anos, assim que ele iniciou o ensino médio, ele entrou para o grupo de esportes, se tornando o atleta da Lowndes High School, onde também era aluno. O Kendrick era um ótimo jogador, então como atleta do time da escola, ele ajudou com que o time conseguisse várias conquistas ao longo dos anos. E ele não chegava a ser popular, mas ele tinha muitos amigos e os pais descreviam que os amigos amavam muito ele e que o time em si não era o mesmo sem o Kendrick. Então, indo direto para o caso, no dia 10 de janeiro de 2013, o Kendrick sai de casa por volta das 8 horas da manhã, muito entusiasmado. A escola tinha acabado de voltar das férias de Natal, então era o segundo dia de aula naquele dia. E ele estava com a agenda cheia porque ele tinha aulas durante toda a manhã. Na primeira hora da tarde, ele teria uma sessão de levantamento de peso com a equipe de esportes. E depois de tudo, no final daquele dia, aconteceria uma partida de futebol de basquete com os calouros da equipe da escola. Então a Jack, mãe do Kendrick, descreveu que naquela manhã ele saiu muito feliz e que eles tinham combinado que assim que a partida acabasse, ele voltaria para casa. Quando era 8 horas da noite, ele ainda não tinha voltado e a Jack começou a achar que ele tinha de repente se empolgado com os amigos. Fazia muito tempo que ele não via eles, então podia ser que ele tivesse ficado jogando mais alguma partida ou conversando com eles na rua. E a Jack ficou esperando por ele em casa, mas se passaram mais 2, 3 horas e ele não apareceu. Então ela ligou pro telefone dele e todas as vezes caía na caixa postal. Então aí ela começou a ficar cada vez mais preocupada. Isso porque ele não costumava quebrar regras. Ela disse que quando eles combinavam uma coisa, ele fazia exatamente o que combinou. Se ele dissesse que ia chegar tal hora, ele chegava exatamente naquela hora. Então isso fugia um pouco do normal. Então ela foi até a delegacia e reportou o desaparecimento do Kendrick. A Jack não conseguiu pregar os olhos durante a noite e no dia seguinte, logo pela manhã, no dia 11 de janeiro, ela foi até a escola novamente para tentar alguma notícia do filho. Chegando lá, os amigos do Kendrick disseram que ele não havia comparecido no jogo do final da tarde como ele havia combinado com eles. Um dos amigos também disse que a última vez que ele tinha visto o Kendrick foi no primeiro turno das aulas no dia anterior, mas que ele não compareceu no treino de levantamento de pesos, informação que foi confirmada pelo treinador da equipe de esportes da escola. A Jack também conversou com a professora que lecionou no último período das aulas do dia anterior, que confirmou que o Kendrick também não havia respondido à chamada. E foi aí, nesse momento que a Jack estava conversando com a professora, que a escola começou a emitir um alarme de emergência, que não era nada comum. E todos os professores foram ordenados a dispensar os alunos imediatamente para evacuar a escola. E esse tipo de alarme é um alarme bem comum, geralmente acontece quando tem algum princípio de incêndio na escola, então todo mundo tem que sair o mais rápido possível. E antes fosse um incêndio, porque naquele dia, na Lowndes High School, algo muito pior aconteceu, e a verdade é que eles acharam um corpo no ginásio da escola.
O corpo foi encontrado em um canto do ginásio de esportes e foi descoberto por um dos alunos que estava tendo aula no local. No canto do ginásio havia alguns tapetes de ginástica estilo tatame que mediam aproximadamente 1,80 m de altura. E durante uma aula teórica de esporte, um dos alunos percebeu que um tapete estava caído. Se aproximando mais, ele notou que havia um par de meias brancas saindo dele. O aluno chamou a atenção do professor, que se aproximou e percebeu que o que estava dentro do tatame se tratava de um dos alunos da escola, o Kendrick Johnson, e que evidentemente ele já estava morto. E assim, gente, a polícia foi acionada imediatamente, mas o principal de tudo é o legista, né? E cadê o legista? Pois bem, por algum motivo o legista Bill Watts foi chamado apenas 6 horas depois do descobrimento do corpo, e nesse meio tempo os policiais acabaram mexendo no corpo, ocasionalmente contaminando a cena. E assim, gente, isso vai contra a lei de qualquer estado, inclusive da Geórgia, que determina que o legista seja o primeiro a chegar e que nenhum outro agente pode mexer na cena, exatamente por haver um risco de contaminação, o que realmente aconteceu. Nesse caso, o legista Bill Watts alegou que quando ele chegou, a cena já se encontrava, em suas palavras, mexida. Quando o tapete foi desenrolado, Kendrick estava com um braço esticado em cima da sua cabeça e o outro em volta da sua cintura. Na cena também foi encontrado um par de tênis e ele estava localizado na parte superior das pernas do Kendrick. A investigação começou ainda naquele dia, quando eles evacuaram a escola e 100 pessoas, incluindo amigos e colegas do Kendrick, foram ouvidos pela polícia. Um dos amigos disse que após a última aula da manhã do dia 10, ele, o Kendrick e outros amigos foram junto para o sul da escola e que depois disso Kendrick se separou deles indo em direção ao antigo ginásio e essa foi a última vez que ele o viu. O amigo do Kendrick contou sobre um dos pares de tênis que foi encontrado na cena, e eu digo pares de tênis porque foram 3 tênis diferentes e a gente vai falar mais daqui pra frente. Mas o que eu estou falando é o tênis preto com branco que vai aparecer nessa foto aí pra vocês. Esse tênis, o amigo do Kendrick falou que eles tinham comprado junto, era um tênis de edição limitada só para jogo de basquete. E ele explicou que sempre que tinha jogo, o Kendrick ia com um tênis normal de dia a dia e para jogar ele trocava por esse tênis preto, que era especial para esse tipo de esporte. Eu acho que vocês já sabem, mas nessas escolas geralmente eles têm armários onde os alunos podem guardar os seus pertences. E esses armários geralmente eles não são gratuitos, os alunos têm que pagar uma taxa por cada armário que quer ter acesso. E esse amigo falou que assim como outros alunos, ele e o Kendrick às vezes não tinham dinheiro para pagar essas taxas dos armários do ginásio para guardar as coisas deles. Então era muito comum que nesses casos eles guardassem os tênis junto aos tatames ou em cima ou dentro. E isso levou os policiais a deduzirem que ele tivesse entrado no tatame para pegar os tênis e acabou ficando preso de ponta cabeça. Acontece que quando enrolado, geralmente o tapete deixava um buraco de 14 polegadas de diâmetro no seu centro, e considerando que os ombros de Kendrick mediam 19 centímetros de largura, parecia impossível que ele tivesse parado ali dentro tentando se espremer no centro do tatame. E tempos depois isso foi rebatido pelo próprio pai do Kendrick, que fez uma simulação tentando entrar dentro do tatame da mesma forma que a polícia constituiu que ele tenha feito. E aí eles tiraram uma foto e nessa foto vocês conseguem ver que ele não conseguiu nem passar a cabeça e por isso que ele rebateu essa teoria. E mesmo que a possibilidade fosse pequena, após uma autópsia realizada pela GBI, a morte do Johnson foi considerada como acidental pelos investigadores do condado de Londres em menos de 24 horas depois da descoberta do corpo. As autoridades levantaram a hipótese de que o garoto teria caído dentro do tatame enquanto tentava alcançar o par do seu tênis. Segundo eles, ele teria ficado preso de ponta cabeça por mais de 12 horas, sofrendo uma asfixia posicional. Isso acontece quando a pessoa fica numa posição adversa e com isso se torna impossível a funcionalidade respiratória. Entretanto, a perícia também identificou que o par de tênis que estava posicionado embaixo do corpo do Kendrick estava completamente limpo. Isso levantou opiniões contrárias e eu já deixo aí meu alerta de gatilho porque eu vou falar uma coisa bem pesada agora. Mas o que de fato aconteceu com o Kendrick é que como ele teria ficado de cabeça para baixo por bastante tempo, o sangue teria subido para a cabeça e com isso eventualmente ele teria sangrado pela boca, pelo ouvido, pelo nariz. Isso fez com que formasse uma poça de sangue logo embaixo do tatame, mas como que então o tênis que estava entre a cabeça dele e o chão não tinha sequer um pingo de sangue? E é claro que isso acabou levantando a hipótese de que alguém teria implantado o tênis ali depois. Mas tudo bem, porque os investigadores podiam levar o tênis com ele e submeter a peça a alguma análise de DNA que apontasse alguém além do Kendrick que tivesse segurado o tênis há poucas horas antes, né?
Pois bem, isso se eles tivessem considerado o tênis como evidência, e isso inacreditavelmente não aconteceu. Os pais do Kendrick ficaram insatisfeitos, para não falar outra coisa, sobre a investigação feita pelo Estado, que obteve a conclusão de que o caso do seu filho era acidental. Eles disseram que de forma alguma a investigação tinha sido minuciosa e que perceberam que os agentes não deram a devida atenção, encerrando o caso em menos de um dia. Inclusive, naquela época, o advogado da família alegou em mídia que se o Kendrick fosse branco, a investigação teria sido muito mais extrema e minuciosa. Naquele momento, eles acreditavam que o caso não se tratava de um acidente e sim de um homicídio, e mais que isso, eles acreditavam que estava acontecendo o encobrimento do crime. O tenente Stride Jones, do gabinete do xerife de Londres, afirmou que a investigação foi precisa no caso Johnson e que todas as provas físicas e forenses indicaram a mesma conclusão. Ele afirmou com convicção que a perícia não encontrou hematomas ou lesão no corpo do Kendrick e que isso descartou qualquer hipótese de envolvimento de outro indivíduo no caso. Isso deixou a família Johnson ainda mais revoltada e eles acusaram o Estado alegando que houve sim várias quebras de protocolo na investigação. Eles lembraram o fato do legista ter chegado tarde demais e dele não ter considerado algumas evidências circunstanciais como o tênis e o moletom que estava na cena. Na época, uma foto do corpo do Kendrick acabou parando na mídia e nessa foto ele estava muito inchado, irreconhecível, e aí isso acabou corroborando com as teorias de que ele teria sido agredido antes da sua morte. E é claro que eu não posso colocar a imagem aqui, mas em especial me lembrou muito a foto do caso Emmett Till. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês olharem depois. E mesmo com essa teoria de agressão, essa versão oferecida pela perícia foi mantida, e isso levou a família Johnson a promover vários protestos pedindo que novas medidas investigativas mais assertivas fossem tomadas com o intuito de encontrar o assassino do Kendrick. E foi aí que a família entrou com um pedido de exumação do corpo do Kendrick. E eles contrataram o legista particular William Anderson, que no dia 15 de junho de 2013 conduziu a segunda autópsia e concluiu que a causa da morte não foi asfixia posicional, e sim um traumatismo contundente na região do lado direito do pescoço do Kendrick. E esse legista particular também apontou que haviam hematomas na linha da mandíbula, informação que a primeira autópsia deixou passar. Além disso, outra descoberta que o legista fez foi que após a primeira autópsia, o corpo havia sido dispenso dos seus órgãos internos e preenchido com os jornais. Em resposta, o dono da funerária que processou o corpo após a análise legista da DBI alegou que sequer chegou a receber os órgãos do Kendrick. E a explicação oficial que o FBI deu para isso foi que os órgãos internos foram destruídos por processo natural e descartado pelo procurador antes que o corpo fosse enviado de volta para Valdosta. Isso deixou o corpo com um vazio que a funerária teve que preencher. O dono da funerária alegou que essa era uma prática recorrente e normal, e isso foi rebatido imediatamente pelo secretário do Estado da Geórgia, que chamou a prática de inadequada. Entretanto, a investigação concluiu que a funerária não violou nenhuma regra, então ela foi isenta de qualquer tipo de acusação. O parecer do patologista particular foi divulgado e no dia 31 de outubro de 2013, o procurador dos Estados Unidos, Michael Moore, anunciou que seu gabinete abriria uma revisão formal do caso e que essa revisão seria feita pela Georgia Bureau Investigation. Desculpa se eu falei errado. A revisão investigou a ocorrência de marcas de sangue encontradas na parede próxima ao corpo. Entretanto, o investigador Stride Jones disse que a perícia já tinha determinado que aquele sangue estava ali há muito tempo e, só isso. Não foi feita uma análise formal para saber quanto tempo aquele sangue estava ali, se não era do Kendrick, de quem era, enfim. E esse foi exatamente o mesmo caso que aconteceu com os tênis e o moletom encontrado na cena, que não foi levado como evidência para análises posteriores, e isso é inacreditável. Também foram verificadas imagens das câmeras de segurança da escola. Em novembro de 2013, 290 horas de fitas de vigilância foram divulgadas pela CNN após um pedido judicial. Algumas filmagens mostram o Kendrick andando pelo corredor da escola com seus amigos, como foi indicado no depoimento dado por um dos amigos anteriormente. Depois, as câmeras do ginásio mostram ele entrando apressado e essa foi a última vez que ele foi visto. Infelizmente, a área onde o corpo foi encontrado não foi coberto pelas câmeras de vigilância. E naquela época, um analista forense recrutado pela CNN descobriu que as filmagens de duas das câmeras continham lacunas de quase 20 minutos de filmagem no mesmo período. E em entrevista à CNN, esse analista forense afirmou, abre aspas, há muitos problemas nos vídeos.
Esses arquivos não são originais e não são algo que os investigadores devem confiar. Evidentemente, eles foram alterados de várias maneiras, fecha aspas. Entretanto, um analista contratado pelo estado da Geórgia analisou as gravações. Ele disse que os cortes das filmagens foram ocasionados pelo sensor de movimento automático dos equipamentos e descartou possível edição das imagens. A família Johnson já havia ajuizado mais de uma ação acusatória contra o Estado, alegando que existia sim uma conspiração para encobrir um homicídio, e além disso eles já tinham até um suspeito e nós vamos falar sobre ele agora. Acontece que os amigos do Kendrick procuraram a família contando sobre um desentendimento que ele tinha com outros colegas dele. Se tratava do Brian e Brandon Bell. Eles também eram atletas da escola na modalidade de luta livre e eles eram filhos do Rick Bell, agente do FBI. E segundo os amigos do Kendrick, eles não se davam bem há muito tempo, desde que aconteceu uma discussão no ônibus da escola enquanto eles estavam indo para um campeonato estadual. E sabe-se também que o Kendrick saía com uma garota e essa garota tinha relações com o Brandon Bell. E quando ele descobriu, eles brigaram feio. E os amigos disseram que quando aconteceu essa última briga, eles testemunharam o Brandon dizendo que aquilo não acabou e que não ficaria assim. E aí os amigos disseram que a partir dessa briga, cada vez que eles se viam, eles ficavam se bicando, eles ficavam se provocando, e que isso sempre acontecia da parte do Brandon, então o Brandon não podia ver ele nos corredores, que rolava sempre uma provocação. E além dessas especulações por parte dos colegas, também foi visto que nas câmeras de segurança o Brandon andava pelo mesmo corredor que o Kendrick logo depois dele, e ele foi em direção ao ginásio também. E é claro que a partir daí vários boatos começaram a aparecer, e depois de um tempo o Brian e o Brandon Bell vieram a público falando sobre esses boatos, e eles disseram que nem eles, tampouco a família deles, tinham nada a ver com o caso. Eles também disseram que tinham álibis sórdidos para o dia que o Kendrick desapareceu. O Brandon Bell alegou que no momento em que ele foi visto pelas câmeras de segurança, ele estava indo até o ginásio porque eles estavam se preparando para uma viagem de torneio de luta livre da escola, enquanto seu irmão Brian estava tendo uma aula do outro lado do campus. Mesmo assim, em 2014, a família Johnson entrou com uma ação de homicídio culposo contra a escola, alegando que o Kendrick havia sido assediado por um dos alunos e isso teria sido negligenciado por eles. E para eles era claro que, já que todos os alunos já sabiam sobre esse desentendimento entre os Bells e o Kendrick, como que a escola não sabia? Naquela mesma época, o jornal Ebony descreveu o assassinato do Kendrick como tendo sido cometido por 2 irmãos brancos, mas eles não citaram nomes. Esse jornal afirmou que os 2 irmãos teriam matado Johnson por causa de brigas duradouras que acabaram se intensificando durante os anos. A família Johnson acusou o pai dos irmãos, que na época era agente do FBI, de encobrir o crime praticado pelos filhos e manipular a escola e as autoridades envolvidas na investigação usando suas conexões. Então, em 2015, os Johnson moveram uma ação civil contra 38 pessoas, incluindo 3 colegas de classe do filho, a escola e autoridades estaduais, federais, entre outros. Entretanto, o pai do Kendrick admitiu que sabia que a família estava sozinha nessa causa, pois não tinha nenhuma prova concreta para apoiar qualquer afirmação, e eles tiveram que desistir do processo pouco tempo depois. Ainda naquele ano, o pai dos meninos acusou o casal por difamação. Eles foram condenados e tiveram que pagar 300 mil em honorários advocáticos ao pai dos garotos e todos aqueles que eles haviam acusado sem prova. Em junho de 2016, o Departamento de Justiça anunciou que não apresentaria nenhuma acusação criminal sobre o caso, por não ter encontrado provas que indicassem qualquer suspeito, e o caso foi oficialmente encerrado. Entretanto, em junho de 2018, a família Johnson conseguiu uma segunda exumação do corpo do Kendrick para ser enviada para uma terceira autópsia. E essa terceira autópsia surpreendentemente confirmou a segunda, que dizia que o Kendrick teria sido morto por um trauma contuso. E mais, o legista também afirmou que o garoto teria sido atingido por um halter de aproximadamente 45 quilos, e isso explicava o trauma contuso. E agora, com essa terceira autópsia, a família Johnson estava convicta de que seria o suficiente para uma nova investigação voltada para o homicídio. Eles sabiam que as câmeras tinham sido alteradas e que teve descarte das principais evidências do caso, então isso já bastava. Então, em março de 2021, o caso foi reaberto para nova investigação sobre a morte do Kendrick Johnson. Na época, o xerife do condado de Londres, Ashley Paulk, disse, abre aspas, se houver dúvidas e elas forem legítimas, eu mesmo preciso saber a resposta. A única maneira de saber é examinando eu mesmo as evidências, fecha aspas.
O xerife ordenou que todas as informações coletadas pela investigação federal fossem enviadas para o departamento dele, e ele expressou indignação sobre as principais evidências do caso terem sido descartadas. Na época, o detetive afirmou que havia sim discrepância entre um relatório e outro, e embora o xerife tivesse dito que a investigação poderia levar muitos meses, ainda nos primeiros meses ele alegou que tinha boas evidências e que desvendaria o mistério do caso Kendrick. Entretanto, menos de um ano depois, o xerife voltou atrás, afirmando que não alegaria que havia algo errado com a investigação original ou que a conclusão da mesma estava errada. Ele também expressou que não considerava o caso um homicídio e que os 2 irmãos citados nos processos legais anteriores não eram considerados suspeitos. Com isso, em janeiro de 2022, a investigação foi encerrada novamente sem nenhuma acusação apresentada. Então, em março de 2023, uma gravação adquirida pela família Johnson foi parar na mão dos investigadores. Nessa gravação, um aluno da London High School, já mencionado nesse vídeo, foi gravado confessando o homicídio do Kendrick. Outras testemunhas também procuraram a família falando que durante uma festa, esse mesmo aluno estava muito embriagado e ele acabou abrindo para os seus amigos que ele era o culpado pela morte do Kendrick e que ele se arrependia muito por isso. Até onde as fontes vão, foi visto que essa gravação está na mão dos investigadores e eles estão analisando a procedência dela, e a partir daí pode-se esperar que haja uma acusação, incluindo isso como prova ou não. E, gente, tá rolando um abaixo-assinado na internet pedindo pela reabertura do caso, uma nova investigação. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link, vai estar bem certinho ali, abaixo-assinado Kendrick. Quem quiser assinar já tem mais de 1 milhão de assinaturas, então vale a pena tentar ajudar de alguma forma nesse caso. E assim, eu falei que não ia dar minha opinião pessoal sobre o caso, mas vocês entenderam por quê? Esse é mais um daqueles casos inacreditáveis que claramente tem muita coisa errada desde o início. Eu não posso deixar de falar que esse caso me lembrou muito o caso Emmett Till, não só pela foto que vazou do menino, mas sim pela questão da investigação ter sido muito mal feita, por eles não acharem o culpado, por não ter evidências, enfim, todo aquele papo que vocês já conhecem. Mas enfim, essa é só minha opinião. Deixa aqui nos comentários as teorias de vocês, o que vocês acharam desse caso. O link do abaixo-assinado eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Também eu vou deixar algumas fontes principais que eu usei no caso. São muitas, mas eu vou deixar pelo menos as principais. Antes de sair, eu peço que deixe o like nesse vídeo. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, se você quiser me seguir, corre lá. Deixa nos comentários sugestão de caso pra me contar aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!